Bem-vindos ao Infra FM Talks. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que é sobre estacionamentos. E para falar sobre isso, a gente convidou um entrevistado muito especial. A gente está falando do Murilo Ferri. Ele é diretor financeiro da Reipark Estacionamentos. Murilo, seja muito bem-vindo ao Infra FM Talks. E a gente queria ouvir de você, enquanto empresário, como é que vocês estão passando esse momento, e que depois a gente conversa um pouquinho mais aí sobre o mundo dos estacionamentos. Vamos lá? Claro, vamos sim. Bom, primeiramente, bom dia. Olha, não é um momento que ninguém esperava. Acho que para nenhum setor, nenhuma parte da economia, a gente esperava ter um momento com tanta retenção de gastos, com essa demanda baixa de receita na qual a gente está passando, né? Certo. Para a Reipark, a gente vem agora trabalhando aí contrato a contrato, tentando fazer com que o entendimento chegue também às pessoas, né, que não somos nós, só que estamos sofrendo com isso, é o funcionário, é a pessoa da copa, é da limpeza, então acaba afetando toda a estrutura de qualquer empresa. E para nós não foi diferente, né? A gente veio passando agora por uma reestruturação, né? Então esse ano vinha de um ano de reestruturação da empresa, uma empresa vamos fazer aí 24 anos de mercado esse ano, e vinha nessa reestruturação agora para justamente a empresa poder entrar com os gadgets, com suas coisas de tecnologia, acompanhar o mercado, e aí acabamos recebendo esse baque aí que nos faz revisar agora a parte estrutural, né? Então a gente volta lá para o início e começa a reorganizar a nossa parte contábil, financeira, entender as estruturas da MP que foi liberada pelo governo, né? Então a gente agora vem entendendo o que a gente pode fazer com o funcionário, o que não se pode. Obviamente que nem todos os nossos postos estamos paralisados. Então, por exemplo, atendimento a agências bancárias, que é um dos nossos clientes, está em atividade, né? Então, essa atividade continua, porém o faturamento hoje, aí, pelo que a gente tem conversado com outras pessoas do ramo, que outras empresas da mesma atividade, a gente sabe que o faturamento caiu em torno de 75% a 80%. Para nós não foi diferente, foi um ramo bem afetado, né? Você pega essa parte de prédio comercial, academias, faculdades, estamos parados, né? Shopping center, aeroporto, nessas praças a gente está parado, então a gente fica com o entendimento de tentar negociar as coisas, mas ao mesmo tempo a gente corre atrás de não deixar o funcionário seria justo perto daquele contrato que a gente ainda tem, né? Então agora a hora foi de sentar e falar, olha, nós temos um contrato, está aqui, eu tenho um funcionário aqui que depende disso. Então vamos avaliar a melhor maneira. Então hoje o que a gente vem fazendo é avaliar as maneiras. Graças a Deus a gente teve uma demissão apenas pontual, né? A empresa não teve demissão em massa, não teve nada relacionado a isso, foram apenas pontuais. Realmente o que acontece, o turnover normal de qualquer negócio, né? Então, graças a Deus, a gente vem conseguindo manter o quadro, mantendo a equipe. Obviamente, a gente fez uso da MP que foi liberada pelo governo, né? Não teve jeito. Lógico. Né? Então, hoje, nossa equipe, 68% está em suspensão de contrato de trabalho, né, aguardando aí os prazos de retorno, principalmente de clientes nossos, né. Então, como a empresa de estacionamento é uma prestação de serviço e ela fica num globo amarrado em prestar esse serviço para um terceiro, a gente depende que esse serviço seja restaurado também. Então, quando se trata de ganhos para nós, hoje o cenário é aguardar. Vamos aguardar aí o que A gente tem observado em alguns lugares, principalmente em alguns espaços de shopping, que o pessoal está fazendo um reuso dos estacionamentos para prestar um serviço para a população, tipo um drive-thru para fazer vacina. Você chegou a alguma demanda como essa para vocês? Exato. Para nós ainda não, a gente até liberaria alguns espaços nossos, caso fosse necessário, né? Mas a gente imaginou que seria o uso. Na verdade, o estacionamento, ele
cada vez mais a abrangência dele não é só estacionar veículos, né? A gente veio para uma demanda que o estacionamento, na verdade, ele é um hub para diversas coisas. Você pode ter ali, então, a empresa de aluguel de carros que vai utilizar o seu estacionamento, você pode ter um laboratório que vai utilizar para teste rápido, você pode ter diversas coisas. Então, a nossa área de estacionamento, que a gente falou, né, no retorno, talvez a gente consiga utilizar para outras coisas, a não ser só utilizar para veículos ou para postos de recarga de veículos elétricos, entre outras coisas. Mas da nossa equipe, atualmente, os estacionamentos que tem não são tão, os que estão abertos, né, que principalmente banco, não tem essa denominação tão grande para utilização de área para drive, para fazer para o Covid, mas seria um prazer imenso a gente poder ajudar, e vem ajudando, a gente, na medida do possível, vem liberando algumas coisas, em parceria com algumas empresas que a gente atua, né, para que a gente possa aí ajudar nesse momento que não tem outra escolha, né, ou a gente se ajuda, ou a gente só dificulta. É um momento que ou a gente entende que todos têm que se ajudar, e não tem mais, eu sou a empresa A e eu sou a empresa B, né, chegou um momento que é parceria, a gente tem que entender parceria. Então, um cliente nosso que chega e fala, olha, eu não posso pagar os próximos meses, eu estou fechado, eu vou fazer o quê? Eu vou entender, né, eu não vou falar para ele, olha, não, você tem que pagar porque você tem um contrato comigo. Então, chegou um momento de entendimento, nada mais isso do que entendimento, e é o que a gente vem passando e vem fazendo agora. Você, no comecinho da entrevista, você falou que você estaria implantando algumas tecnologias novas, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. A Repark, nesses últimos 3 anos, né, de reestruturação, que desde quando eu assumi aqui o projeto de reestruturação da empresa, era uma empresa em âmbito familiar até então. Hoje, graças a Deus, temos mais de 146 unidades. A Repark, na verdade, quando a gente abraçou a causa da empresa, entender e estruturar a empresa, ela vinha muito com aquele ar de empresa de estacionamento que é comum, né? Qual que é o ar comum de empresa de estacionamento? Eu vendo serviço e vendo colaborador, funcionário, ou aquela prestação de serviço. E, na verdade, a gente entendeu que não era só aquilo que o mercado busca e procura, né? Então, a gente começou a entender o mercado inicialmente. O que vamos ter de oferecer de diferencial e que as grandes empresas, né, vamos pegar o triangular das empresas de estacionamento das grandes empresas, oferece. Então, a gente, obviamente, que veio com o trivial, que é o recarga de veículos elétricos, sistema de garagem, sistema CFTV, de segurança, essas coisas, já era o trivial, e a gente percebeu que o estacionamento tinha algo que é um informativo muito valioso para as empresas. Muitas empresas até pagam para isso, que é informação. Então, do estacionamento, você consegue tirar quantitativos que as empresas pagam, às vezes, para ter essa informação, essa big data, né? Então, o que a gente acabou fazendo? A gente desenvolveu fora, no Canadá, um dashboard. Então, hoje, um cliente nosso tem um acesso a esse dashboard que ele faz um acompanhamento integral do estacionamento. Então, ele consegue entender quantidade de pessoas, baseado em veículos, claro, quantidade de veículos que acessam, quantidade de ociosidade, tempo de permanência, ticket médio, taxa de ocupação, a probabilidade de quantos veículos vão utilizar naquele mês. Então, ele faz uma conta balizada mês a mês. Se o pátio é aberto, então, por exemplo, tem um pátio do shopping e tal, ele é aberto, né? Então, quando chove, aquele pátio tem uma queda de movimento em 15%. Ele já faz todo esse cálculo, ele já me dá um preditivo das coisas, então, de uma maneira muito abrangente. Então, por exemplo, teve um sinistro num shopping na área A15, né? Esse sinistro, como ele era feito, até a maioria das empresas fazem, de shopping fazem isso, vai pontuando, mapeando, teve sinistro aqui, teve ali, na área tal. O nosso dashboard, ele mapeia automaticamente isso, com mapa de calor, com o sistema, e a partir disso a gente identifica como sanar aquele problema. Então, muitas vezes um shopping tem um gasto de 60, 70 mil reais mensal com sinistro, por exemplo, né?
E a hora que a gente fala disso, aparentemente, mensalmente, é impactante, tem fazer o que a gente tem isso. Não. A gente vamos entende, minimizar, né? Claro, a gente entende e fala, olha, naquele setor era 15, que teve 70% do sinistro, é porque as vagas são 15 centímetros menor do que os demais setores. Vamos diminuir 3 vagas a ponto que não tenha mais sinistros. Não vamos deixar veículos grandes estacionar nesse local, colocar sinalizações de aviso que veículos menores estacionam aqui. Então, uma série de coisas, de informações que o nosso sistema hoje consegue disponibilizar. A gente demorou aí praticamente 2 anos para deixar ele na maneira que a gente queria, de como a gente queria integrar com outros sistemas. Então, por exemplo, qualquer sistema de cancela, qualquer empresa de sistema, a gente consegue integrar esse sistema hoje. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu aeroporto uma cancela X. O nosso sistema, eu faço integrar todos os dados daquela cancela X no nosso dashboard. Então, ele acompanha tudo sem que eu precise ficar enviando relatórios, sem que ele precisa ficar demandando da empresa, olha, me manda quanto deu no dia tal, eu quero saber um cálculo por hora, eu quero saber taxa de ocupação. Tem uma autogestão, né? Ele tem uma gestão vertical, exatamente, ele tem uma gestão vertical de tudo que ele pode ver, além de ele acompanhar o supervisor, colaborador, se todos estão uniformizados no pátio, se tem algum problema, se teve algum sinistro naquele dia, se teve um colaborador que faltou, foi feito o check-in, o check-out, então ele acompanha tudo exatamente do que acontece do pátio dele. A gente diz assim, a nossa maior entrega para o cliente é ser honesto e ser sincero. Então, a gente abre tudo, tá ali, ó. Quanto fatura, o quanto acontece, o que está acontecendo na garagem, se eu errei, se o manobrista não foi uniformizado, se a empresa não está dando a devido atendimento que necessita, está ali. Ele está aberto e nada mais justo que ele esteja aberto para o cliente acompanhar de fato o que acontece. Né? Então, esse foi um dos primeiras mudanças que a gente fez aí, foi tentar entender esse cenário que tinha informação ali que o estacionamento dá e a maioria das empresas e a maioria dos clientes não imaginavam que ele poderia ter. Tá. E falando em cenário, né, como é que você está vendo as empresas de estacionamento daqui para frente? A gente viu aí, na verdade, até exemplos de shopping center, onde você teve uma queda na receita do estacionamento e alguns outros edifícios comerciais e tal. Como é que você vê o futuro do estacionamento como um negócio no mercado? Exato. O estacionamento ele vem se remodelando, né, nos últimos anos. Aparentemente, para quem olha de fora, quem é leigo no assunto, não dá essa impressão, né? A gente fala, é a mesma coisa de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, na verdade não é. Né? Hoje a gente já tem garagens robotizadas no país, né? E cada vez mais essas tecnologias vão vir, até porque o Brasil é o maior polo de parking do mundo, né? Não existe outro polo para estacionamento como é no Brasil, né? Então você pega nem continentes asiáticos, que tem uma população gigantesca, tem um parking tão grande como o Brasil tem. É uma área que vai sofrer, não é uma área que vai se revitalizar tão rápido, apesar que o estacionamento ele é uma demanda contínua, né? Então, a partir do momento que as coisas comecem a voltar, as pessoas vão voltar a fazer sua mensalidade para ir trabalhar naquele prédio, vão voltar a frequentar a academia, vão voltar a frequentar os shopping centers, porém acreditamos que seja numa demanda menor, né? A gente acredita que, por exemplo, aquela pessoa que era mensalista nosso, vai passar a procurar outros meios para economizar, então ela provavelmente vai ir de transporte público, ela vai ir com outro meio, ou com uma carona, ou com um colega. A gente imagina que essa curva possa ter uma modificação de comportamento, sim, né? Até porque as pessoas vão estar se reestabilizando financeiramente, não é só as empresas, né, que vão passar por um processo de revitalização financeira. As pessoas também, o comportamento pessoal, o comportamento nosso vai modificar bastante. Vai mudar bastante. Então, a gente acredita que não vai
Não adianta a gente ir pensar para um cenário de retorno de faturamento igual ao que a gente tinha, né? Sim. Então, não adianta eu vou voltar, então, em maio, em julho, em agosto, ao que era no ano passado. Negativo. Eu acredito que não vá. Eu creio que a gente vai ter uma melhora, um retorno, assim que as coisas se solucionarem de fato, né? Olha, temos um remédio para isso, temos uma vacina, acabou, né? Aí eu acredito que as coisas voltam ao 100%. Mas tem que voltar pelo menos uns 80, 70, porque nós não tivemos subsídio e nada para ficar parado. Para ficar parado tanto tempo, assim, né? Ninguém olhou para nós e bateu na nossa porta e falou, olha, você tem aqui um aporte de tantos milhões e fique parado durante esses meses. Não, então, assim, ou a gente trabalha... Tem que se reinventar, se reinventar e trabalhar muito. Exatamente. Ou a gente trabalha, não tem outra denominação. Tá bom? Então, Murilo, qual seria a sua mensagem para os nossos internautas que são contratantes de serviços, inclusive contratantes de serviços de estacionamento? Vamos lá. Olha, ninguém imaginou que esse cenário que estamos passando hoje iria ocorrer, tão pouco a gente que vinha agora numa busca muito grande para novos desafios, para os novos clientes, para os novos mercados, que víamos com uma mudança aí grande para atender clientes, para atender da melhor maneira possível e trazer novidades para eles. Mas nos mantemos prontos. Nossa equipe não foi deixada, a gente mantém nosso quadro em mais de 95% da mesma maneira que era pré-Covid, né, pré-crise. Então, pelo contrário, a gente vem trabalhando interno para que as coisas possam, na hora que voltar, a empresa possa voltar com tudo e muito mais. A Reparc vem aí para ter um aporte aí nesse próximo ano e de demandas, né? E eu queria dizer assim, não se preocupem, nós vamos passar por isso, já passamos por outras coisas, toda crise a gente aprende que nela a gente se reinventa, o brasileiro tem uma mentalidade enorme de se reinventar e de aplicar novas metodologias, novas formas de trabalho. A gente só tem que aprender que todo mundo tem que ser parceiro. Então, não adianta as modalidades de contratos antigos que eu tinha, em que eu só visava lucro e rentabilidade, eu não posso olhar mais para isso. Eu tenho que olhar para um cenário de parceria. Então, eu tenho que olhar que hoje vão existir parceiros e empresas que vão precisar de serviços e a gente vai estar disponível para ajudar da melhor maneira possível. Muito bem. A gente agradece muito a sua participação, Murilo. Eu que agradeço, Léa. Tem que ter muito trabalho, muita reinvenção, e vão ficar certamente as empresas que são mais fortes, né? Eu acho que são mais fortes na gestão, sabe? No propósito do seu negócio. Assim como a gente também, a gente acredita nisso. Então, é isso. Eu desejo boa sorte para todos nós. Para nós que você também. Tenha um excelente mês de maio. Para nós também, que a gente possa ter com muito sucesso a feira em breve.